Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo de resolução de exercícios e hoje a gente vai trabalhar envolvendo decomposição de vetores, certo? E eu escolhi essa questão aqui para uma aplicação física real desses conteúdos, tá? Então, bora lá. Cordas de 3 e 5 metros de comprimento são atadas à decoração natalina suspensa sobre uma praça. A decoração tem uma massa de 5 quilos. As cordas, atadas em diferentes alturas, fazem ângulos de 52 e 40 graus com a horizontal. Determine a tensão em cada fio e o módulo de cada tensão. Beleza. Por onde é que a gente vai começar aqui a nossa questão? A priori, né, vamos aqui nomear para fazer sentido o que é que a gente vai fazer a seguir, tá? Primeiro eu vou nomear aqui cada tensão, tá? Cada vetor tensão. Aqui eu vou chamar de T1, tá? Esse vetor T1. E eu vou chamar esse outro aqui de vetor T2, tá? Essa tensão aqui. E claro, né, esse monumento aqui, essa decoração, ele tem um peso, né? E ele puxa, né, esse aro que está sendo suspenso, né? Está sendo atado aqui pelas cordas para baixo aqui, óbvio. É o peso isso. Então, a priori, a gente já consegue dizer que o peso ele está completamente na direção vertical, né? Só tem no y aqui. Se a gente pudesse dizer aqui, ó, esse aqui são os meus eixos, né? Eixo x e o eixo y. O meu peso estaria completamente na direção do eixo y. Agora, se a gente quisesse decompor T1, a gente teria que colocar uma parcela que está em x e outra parcela que está em y. Como assim? Não entendi. Vamos lá representar, né, esse vetor aqui do ladinho aqui. Então vamos lá. Temos aqui o nosso vetor T1, certo? E para a gente fazer, né, como é que a gente faz uma decomposição? Basicamente a gente diz que ele tem as suas componentes, né? Uma componente em x e outra componente em y, certo? E quem são essas componentes? Basicamente a gente utiliza, né, esses ângulos aqui. Eu vou chamar esse de 52 aqui, ó, que está nesse lado esquerdo de θ, e esse aqui de alfa, tá? Propositalmente, eu vou colocar aqui do lado θ é igual a 52 graus e alfa é igual a 40. Lá para o final a gente vai substituir, tá? A priori eu gosto de trabalhar tudo na notação padrão para substituir só no final para evitar a discrepância, tá? Então a gente já começou aqui trabalhando primeiramente com esse vetor T1 e agora a gente vai descobrir, tá? Por meio de relações trigonométricas, afinal de contas isso aqui é um triângulo, quem são as nossas componentes, beleza? Então, utilizando aqui o seno, a gente vai encontrar, tá? Bom, e aqui a gente vai adicionar os catetos, né? Vou colocar aqui como esse cateto oposto ao ângulo de θ, ele está na vertical, eu vou chamar T1Y, ele está na vertical, certo? E aqui, por consequência, né, é o T1x porque está na horizontal, tá? E eu vou colocar aqui somente os módulos, porque afinal de contas a gente está trabalhando, a gente está tirando aqui a representação vetorial deles, tá? Então, vou tirar aqui as relações trigonométricas. Então, seno de θ é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza? E, portanto, o cosseno vai ser cateto adjacente, T1x, sobre a hipotenusa. Então, a gente já pode aqui, ó,
representar o T1y é o T1 que multiplica o seno de θ. E o T1x é o T1 que multiplica o cosseno de θ. Beleza? A gente já pode organizar, consequentemente eu vou organizar aqui do lado, para a gente vai usar isso aqui em outra hora, tá? Vou só organizar aqui do lado. E vamos lá. Agora, a gente precisa fazer a mesma coisa por esse outro triângulo aqui, tá? Pegando aqui esse triângulo T2, temos T2 vai ser T2y e o T2x, tá? E aqui é o nosso ângulo alfa. Mas o ângulo alfa não estava aqui em cima? É verdade, mas como a gente tem, né, eu não expliquei isso no outro triângulo, a gente tem alternos internos. Então aqui, ó, é o θ, né, alternos internos, ó, uma perpendicular, uma reta corta aqui duas paralelas, temos alternos internos, né? Aqui também é o alfa, tá? Então, fazendo aqui as mesmas analogias que foi feito no triângulo 1, o seno de alfa vai ser cateto oposto ao ângulo alfa sobre a hipotenusa. Então fica T2y sobre T2 e o cosseno de alfa é o T2x sobre T2, tá? Então, basta a gente passar multiplicando, né? E a gente vai ter cada elemento. T2y é igual a T2 seno alfa e T2x é o T2 cosseno alfa. Beleza, temos aqui as nossas outras duas equações. Inclusive, a gente conseguiu aqui, ó, a gente vai utilizar esses triângulos para representar quem são os nossos vetores, porque afinal de contas, né, foi exatamente isso que a gente fez de forma eu diria, reversa a encontrar o vetor. Então, beleza. Para a gente determinar os vetores, né, os vetores T1 e T2, a gente precisa, antes de mais nada, né, antes de a gente, de fato, fazer a soma algébrica de cada parcela, a gente vai estabelecer, a gente pode atribuir direções onde os nossos eixos estão crescendo. Então, eu vou obedecer aqui ao nosso desenho primário aqui, que a gente desenhou sem nenhuma pretensão. Então, da esquerda para a direita, o x é positivo, tá? E de baixo para cima, o y é positivo. Então, vamos lá desenhar aqui as nossas representações. Como é que vai funcionar isso? Certo? Primeiro, T1. Então, o vetor T1 vai ser quem? Vai ser a minha parcela em x, né? Parcela que deveria ser essa aqui, eu vou colocar essa representação desenhada que eu desenhei no triângulo, que é menos T1x na direção I, tá? Lembrando que isso aqui, ó, tirando o módulo é um escalar, tá? E por que que tá negativo? Eu falei, né? Se tá para a direita é positivo. Como ele tá apontando para a esquerda, ele é negativo, beleza? Mais a parcela y, tá? E eu vou chamar dizendo que é j, tá? Na direção j, beleza? Esse aqui é o meu vetor T1. Da mesma forma, a gente faz para o vetor tensão 2. Só que a gente não precisa colocar ele como sendo negativo no x, porque ele está apontando para a direita, ó. Tá? Então a gente coloca aqui, ó, T2x em I mais T2y em J. Beleza? E acabou. Temos só dois vetores? Não, nós temos três vetores, né? Aqui, pelo menos, a gente tem o peso. E o peso, a gente também disse, né, que ele está totalmente
na direção y. Então a gente, só para colocar aqui de forma equiparada, tem 0 em y, né? Não tem nada, em x, mas tudo dele, ó, tudo dele, então vou botar o módulo do peso, certo? No j. Ou se quisesse colocar, a gente já pode colocar aqui a equação do peso, né? A equação do peso, força-peso, em j, na direção j, tá? Na verdade, não é mais, é menos, certo? Por que menos? Porque o y, quem está apontando para cima, é positivo, e como o peso está apontando para baixo, é negativo. Beleza? Listamos aqui, ó, os nossos vetores, tá? Nós determinamos aqui, determine a tensão em cada fio e o módulo de cada tensão. A gente tem que agora de encontrar quanto é que vale cada um desses módulos, tá? O módulo aqui mais fácil da gente descobrir, eu diria, é o peso. Afinal de contas, a gente só precisa multiplicar a massa vezes a gravidade. Gravidade essa que eu vou dizer que é 9,8, tá? Vou dizer que a gravidade aqui, ó, vou colocar aqui do lado, 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá? E a massa foi dita lá em cima que é 5 quilogramas. Então, dá pra gente desmembrar isso, tá? Bem rapidinho aqui, ó. Vamos lá. Então, fica 0i menos 9,81 vezes 5 dá 49,05 em J. Não tem problema, afinal de contas, não tem problema efetuar essa multiplicação agora, tá? E aqui a gente pode substituir os valores de cada uma de cada um dos nossos componentes aqui, das componentes, tá? Então, o T1x, ele vai ficar menos T1 cosseno de θ em I mais T1 seno de θ em J. De forma análoga, a gente faz isso para o 2. T2 cosseno de alfa em I mais T2 seno de alfa em J. Quase falo θ aqui. Beleza. A gente descobriu aqui quem são os nossos... a gente só substituiu, tá? A gente não fez absolutamente nada, só substituiu. E agora, o que é que a gente vai fazer? Bom, a gente vai fazer um somatório, né, já supondo um equilíbrio mecânico desse mecanismo aqui, tá? Basicamente, a gente vai dizer para essa decoração, ela não está se balançando, né, nem indo para a direita, nem para a esquerda, basicamente, nem para baixo ou para cima, né, nem para baixo ou para cima, ela precisa de equilíbrio mecânico, tá? E o que é que matematicamente isso significa? É que o somatório de forças, tá? O somatório das componentes aqui, ó, tem que ser igual a zero. Então, basicamente, né, a gente vai somar, né, todas as componentes em x tem que ser igual a zero, todas as componentes em y tem que ser igual a zero, beleza? Então, vamos colocar aqui do lado, né? Componentes em x, tá? Temos, vamos botar aqui, ó, temos T2 cosseno de alfa, T1 cosseno de θ é igual a zero, tá? E, portanto, a gente vai passando aqui, ó, esse menos T1 para o outro lado, fica T2 cosseno de alfa é igual a T1 cosseno de θ, tá bom? E aqui nesse momento a gente acaba tendo que colocar uma variável em função da outra, tá? Porque a gente tem duas variáveis e uma equação. Então a gente
consegue colocar um grau de liberdade 1, certo? Então a gente precisa colocar uma em função da outra, beleza? Então, vou colocar aqui T2 e T1, tá? Então, T2 é igual a T1, que multiplica, ó, o cosseno de θ estava aqui e eu passei o cosseno de alfa dividindo. Então, fica cosseno de θ sobre o cosseno de alfa, tá? Então, essa aqui é a minha relação T2, T1, tá? É isso aqui. O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou segurar um instantinho, tá? Vou segurar um instantinho. Tá aqui, ó, minha primeira relação. Tá aqui, ó. Minha primeira relação T2, T1. Show. Beleza. E o que é que eu faço agora? A gente estava trabalhando com X. Falta trabalhar com Y, né? A gente tem aqui, ó, dois eixos, tá? Vamos trabalhar com o Y. Vamos lá. Componentes em Y. Temos. Basta a gente somar, ó. A gente primeiro somou as do X. Eu esqueci de colocar aqui mais zero, né? Esqueci de colocar mais zero, mas não vai alterar. Agora a gente vai trabalhar, ó, só as com Y. Esse somatório tem que ser igual a zero. Então, T1 seno, o T1 é o seno de θ mais T2 seno de alfa menos 49,05 tem que ser igual a zero. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o menos 49,05 para o outro lado. Então a gente tem T1 seno de θ mais T2 seno de alfa, que é igual a 49,05. E nesse momento a gente poderia parar, né, aqui, só que a gente utiliza essa primeira relação, tá? Bem aqui, beleza? Então posso até usar aqui com outra cor. A gente utiliza, substitui essa primeira relação na segunda equação, tá? Então fica T1, só repetindo aqui, ó, T1 seno de θ, a gente não pode alterar, a gente tem o T2, então no T2 a gente substitui, o T2 é o que? É T1 cosseno θ sobre cosseno alfa. Coloca aqui, T1 cosseno θ sobre cosseno alfa. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, vamos colocando aí nos comentários, tá? E aí multiplica, continua multiplicando o seno. Seno de alfa, que é igual a 49,05, beleza? E aqui, ó, a gente vai fazer uma substituição que é do nosso interesse, tá? Antes da gente colocar em evidência, tá? A gente vai fazer uma substituição aqui, ó. O que é o seno sobre o cosseno? Isso aqui é igual a tangente, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. T1 seno de θ mais T1 que multiplica o cosseno de θ, seno de alfa sobre cosseno de alfa, isso aqui é a tangente de alfa, que é igual a 49,05. Beleza, agora a gente coloca em evidência, tá? Quem coloca em evidência quem? O T1. T1 está multiplicando tanto o seno, que está multiplicando esse outro somatório aqui, né? Esse somatório, essa outra função trigonométrica. Então, fica seno de θ mais cosseno de θ, que multiplica tangente de alfa, igual a 49,05. E por fim, a gente acaba, né, chegando na equação que a gente pode descobrir quem é o nosso T1. Então, seno de θ mais cosseno de θ, tangente de alfa,
tudo isso, né, dividindo 49,05. Eu passei tudo isso aqui, ó, dividindo, tá? Então a gente chegou na nossa equação e a gente consegue descobrir quem é o T1 porque a gente tem os valores tanto de θ quanto de alfa, tá? E essa é a razão da gente ter esperado até agora para resolver, porque fica mais fácil da gente chegar no valor com menos discrepâncias de sinais, tá? Substituir só no final. Então, sugiro que vocês, né, utilizem a calculadora em graus, porque a gente está utilizando os ângulos em graus, e utilize a calculadora de forma correta, tá? Senão a gente vai chegar num valor totalmente diferente, tá? Então, só calculando aqui rapidamente, tá? O nosso valor de T1 vai dar, demorou aqui para calcular, mas vou colocar todos os valores. 37,5973, valores na casa decimais, né? 73,8325, tá? Isso aqui em newtons, porque isso aqui é o escalar, né? A gente está trabalhando com os escalares, só com a intensidade das forças, né? E agora, para calcular o T2, basta a gente substituir aqui, ó. Tá bom? T2 vai dar, ó, portanto, 30, 21, 66, 025 newtons, tá? Esses valores todos aí, todas essas casas decimais. Então, uma vez que a gente descobriu cada um dessas intensidades, a gente pode colocar nessas próximas equações aqui. Então, que vai ficar, né? Como é que vão ficar? Elas basicamente vão ficar nesse formato, né? Que basicamente eu só copiei daqui, tá? Só copiei daqui. E a gente vai só substituir esses valores aqui com os que a gente já encontrou, tá bom? Então, vamos lá. Substituindo aqui, ó, T1, que tem esse resultado, vezes o cosseno de θ. Lembrando, θ é 52. Então, 37,59738325 vezes o cosseno de 52. Isso aqui dá menos 23, menos porque esse continua, tá? Não cancelou esse menos aqui. Menos 23, 14, 72, 60, 44 na direção I. Mas continua, né? Fazendo aqui em relação ao eixo Y, tá? 37,59738325 vezes o seno de 52, mais 29,62714231 no 31 um J. Vamos fazer a mesma coisa pro T2. Então vou só copiar aqui para facilitar a nossa multiplicação, tá? Vamos lá. Então, 30,2166025 vezes o cosseno de 40. Isso aqui dá 23, né? 23,14726044 em I. Mais, agora, multiplica 30,2166025 vezes o seno de 40. Isso aqui dá 19,42610875 J, tá? E aqui é só reescrever, porque afinal de contas não tem o que calcular, né? 0 em I mais, ou menos, né? Menos 49,05, tá bom? Então aqui nossos
nossos vetores, tá? Fica aqui a dica, né, para vocês calcularem, tá? Se vocês somarem pelo menos o em x, ó, fica visualmente que já vai dar zero, tá? Se vocês somarem todos esses dois aqui, ó, então de fato tá zero. Agora, se somar o relação a y, né, provavelmente vai dar zero, né? Se não, deve dar um errinho aqui, ó, bem pequenininho, né? Fica aí a dica e é dessa forma que a gente resolve essas questões que provavelmente vai cair na prova, tá? Então, se ficou com alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários, deixe o seu like e a gente se encontra no próximo vídeo.